E esse contraponto que ele vai fazendo é como se ele colocasse os dois, um de cada lado, para demonstrar o padrão do velho e o padrão do novo. Então, ele traz aspectos bastante práticos, não é? No verso 11, ele diz, não é? Não participem das obras infrutíferas das trevas, mas antes que elas sejam expostas à luz, porque aquilo que eles fazem em oculto, até o mencionar, é vergonhoso. E o que é isso? Se não é? Aprender a discernir a vontade do Senhor, que é o verso 10. Ele diz lá, não é? Aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor, portanto, a sua vontade. A sua vontade é que a gente viva de acordo com o nosso chamado. Se nós voltássemos no capítulo 4, né, veja como ele trata o verso 1. É a sequência de todo o assunto que ele começou ali no capítulo 4. No verso 1 do capítulo 4, ele diz assim, olha, como prisioneiro no Senhor, eu rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Então, a mudança de temas que o apóstolo Paulo faz entre explicar o que é a vontade de Deus, explicar o plano eterno do Senhor, explicar a morte de Cristo na cruz sendo o poder de Deus, um poder incomparável, que atua no Senhor Jesus, ressuscitando dos mortos e fazendo ele se assentar à destra na majestade, nas alturas. Depois ele diz que este mesmo poder é o poder que atuou em mim e em você que estamos em Cristo, nos ressuscitando dos mortos. Capítulo 2, ele diz lá que nós estávamos mortos nas nossas transgressões e pecados. E depois de dizer todas essas verdades, agora ele diz, agora que você é consciente de tudo isso, eu rogo, não é? E esse rogo-vos é um pedido meio que, não é, uma súplica sincera, um chamado de atenção, diferente de um pedido corriqueiro, mas algo que é bastante importante para que nós vivamos de acordo com o chamado que nós recebemos. Então, é a mudança. E por que ele trata disso? Porque ele está falando do velho homem e do novo homem, como nós vimos aqui. Então, este novo homem, que vive de acordo com o seu chamado, ele sabe discernir o que é agradável do Senhor. Então, tudo que ele tratou aqui de que não deve mentir, de que não deve ter menção de imoralidade sexual, não deve ter gracejo no tratamento, palavras obscenas, é tudo que ele está tratando no capítulo 5, não é? Isso é discernir o que é agradável ao Senhor. Um filho de Deus que desrespeita, não é? Moralmente aí a sociedade, ele não só desrespeita a sociedade, mas ele está desrespeitando o autor da vida, portanto, isso não é agradável ao Senhor. E aí ele, no verso 14, diz assim, por isso é que foi dito, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Essa chamada agora é como se ele desse um encerramento a estes temas que são de ordem individual, não é? Na minha ação, eu comigo mesmo. Então ele diz, desperta, ó tu que dormes, não é? Não é do sono da morte, porque o sono da morte, não é? E aqui não tem doutrina do sono da morte, pelo amor de Deus, estou falando. Não é o sono se referindo ao cara que está morto, porque esse estava morto nas suas transgressões e pecados, mas o poder de Deus o ressuscitou. Verso 5 do capítulo 2. Deu-nos vida juntamente com Cristo quando ainda estávamos mortos nas nossas transgressões e pecados. Pela graça sois salvos. É o verso 5. No verso 8 ele diz, pela graça sois salvos, não é? Mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, esses temas aqui que ele fala, não é o sono do estado de quem está morto e agora despertou a vida, mas é o sono de quem está vivo, mas andando como aquele que está morto. Portanto, ele diz o verso 14, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Então, nós não devemos andar como os filhos da desobediência, porque nós fomos ressuscitados em Cristo, e agora, da desobediência, nós nos tornamos em Cristo filhos da luz. E aí entra o verso 15. A partir do verso 15, nós encontramos uma sequência que o apóstolo Paulo dá, não é, de questões que envolvem agora relacionamento. Enquanto ele estava agora tratando do indivíduo,
de que ele não deve mentir, de que ele não deve ser, não é obsceno no seu modo de pensar, de agir, de falar, etc., né? Não ser como uma pessoa do mundo, mas ser compassivo, perdoar, e todas as questões que vêm desde o finalzinho, não é, do capítulo 4, em que a Bíblia a NVI traz, inclusive, o título de Procedimento dos Filhos da Luz, né? Agora, ele trata de questões que envolvem o relacionamento deste que é nascido de novo, deste que foi chamado da eternidade pelo Senhor, que é conhecido de Deus antes da fundação do mundo, este que é alvo da graça, esse que Deus trouxe dos mortos e ressuscitou em Cristo para uma nova vida, para um novo chamamento, não é? Estes agora, ele vai direcionar as questões que envolvem relacionamentos. Relacionamentos, ele com agora o próximo, pessoas próximas, seja numa comunidade. Em seguida, ele vai tratar ali, a partir do verso 22, das relações conjugais, marido e mulher. Em seguida, ele vai tratar dos deveres, não é? Ou a relação de pais para com filhos, filhos para com pais. E em seguida, ele trata de questões comerciais, ou seja, a atividade profissional, o relacionamento que a gente deve ter, não é? Com aqueles que são pessoas com quem a gente trabalha. Então, os níveis, não é? De maneira geral, de relacionamento que se tem. E ele começa no verso 15, dizendo lá assim, não é? Acompanhe aí comigo depois desta breve introduction. Verso 15, ele diz lá, então: tenham o cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como os insensatos, mas como os sábios. Isso é totalmente conectado com tudo que ele vem tratando até aqui. Então, ele busca para que todos, não é, deixem a vida insensata. Quem é o insensato? O insensato é quem vive como o velho homem, quem anda na velha natureza. Disse o Senhor Jesus, que o insensato é aquele que constrói a sua casa sobre a areia. Então, é nesse padrão aqui que ele está dizendo, não seja como insensato, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. E agora ele desperta os olhos, não é, das pessoas para que ele não vive sozinho. E ele não é o único que está sendo alcançado por essa graça que Deus, não é, nos alcançou. Nós não somos os únicos, mas nós temos muitos irmãos, sendo o Senhor Jesus ali o primeiro dentre muitos, o primogênito, não é? Dentre muitos irmãos. E a partir disso, nós devemos aproveitar com sabedoria o tempo, porque os dias são maus. Isso é muito interessante, porque a gente entra num conjunto de rotinas, né, tão grande, e aí a atividade profissional, é atividade com família, é atividade esportiva, é atividade até na própria igreja, é isso e aquilo, aquele outro, mas em meio a tanta correria, e nenhuma crítica às atividades aqui, mas a gente deixa passar, não é, momentos que são muito preciosos para o compartilhamento das verdades bíblicas, seja no falar, ou seja, compartilhando o evangelho, compartilhando experiências, compartilhando da graça que nos alcançou e nos transformou, não nos colocando como super-homens, mas dizendo que se aqui estamos é porque Deus nos tirou de onde estávamos e tem nos transformado a cada dia para que a gente seja melhor, não é, a cada dia, mais parecido com Cristo, e chegamos até aqui porque Deus nos sustentou. Não é? Perdemos a oportunidade de falar. E, ainda mais, perdemos oportunidades preciosas de não falar nada, mas, ainda assim, continuar demonstrando a graça, continuar demonstrando o amor e o evangelho. Como? No procedimento. Por isso ele trouxe até aqui as várias situações do comportamento do ser humano, do comportamento daquele que é o filho da luz. Ele não conta piadinha obscena, ele não anda como o mundo. Então, ao agir de maneira diferente, essa é uma ação, meu irmão, que não é forçada, mas é fruto do Espírito. E quem é, não é, filho da luz, frutifica no Espírito e o seu comportamento é diferente,
Não porque ele força aquele crentez, não porque ele força aquela visão, aquela postura do santo, não mexe comigo, porque se eu levantar as minhas mãos, né, o meu sovaco abençoado vai matar todo. Não, mas é porque o Espírito trabalhou tanto na vida dele, que agora ele tem um procedimento que exala o perfume de Cristo. Não porque é dele, mas porque é natural do Espírito que habita nele. E isso é percebido pelas pessoas, de duas maneiras. Irrita as pessoas profundamente, não é? Porque em muitos casos as pessoas vão falar, ei, lá vem o crentão chato, né? E outros vão perceber tão somente porque é diferente. Vai falar, tem alguma coisa diferente em você. Você não é como os demais. E por quê? É a excelente oportunidade de você dizer, é porque Cristo vive em mim, porque eu fui resgatado. Então, seja falando, ou seja em silêncio, mas nas atitudes, não é? A gente tem a oportunidade, como diz o apóstolo Paulo no verso 16, aproveitando ao máximo. Por isso ele está dizendo, viver como sábio e não como insensato, que anda com a vida de uma maneira a achar que a vida nunca acaba, mas que sabendo que o tempo é curto e sabendo discernir o tempo, que o dia é mau, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. E aí, meu irmão, hoje o mundo se assustou, não é? Com uma coisa que aconteceu lá na China. E eu não tenho detalhes, eu nem sei, mas parece que choveu verme na China. Eu nunca ouvi falar de uma coisa dessa. Tem fotos de carros cobertos, assim, como se alguém fosse lá e rasgasse um saco cheio de bicho, e tá lá, lotou. Choveu verme. Eu tenho 43 anos, nunca tinha escutado falar de um troço desse. Chover verme, irmão. Depois, terminando aqui, vai lá no Google e pesquisa. Choveu verme na China. Né? Então, são sinais que o mundo está diferente, está caminhando para uma coisa. As pessoas do mundo não entendem, mas nós sabemos exatamente, não é? Porque conhecemos do Senhor e da sua palavra. Então, glória a Deus por tudo isso. E se os dias são maus, é oportunidade para nós que somos filhos da luz testemunharmos acerca da luz, não é? Testemunharmos do Senhor e da graça. Por isso vem o apóstolo Paulo dizendo no verso 15, não é? Não seja como insensatos, mas como sábios. E o que é o sábio? É aquele que aproveita ao máximo cada oportunidade. E aí no verso 17, ele explica o que ele quer dizer com tudo isso. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. A sabedoria está no discernimento daquilo que é agradável ao Senhor e daquilo que é a sua vontade. E aí eu queria que você voltasse comigo lá no capítulo 2, no versículo de número 10, capítulo 2 de Efésios, número 10. Olha só o que é que diz o apóstolo Paulo. Ele diz, depois de ter sinalizado que nós nascemos de novo por obra da graça, mediante a fé, ou seja, fomos salvos, não é? E que nada disso vem de qualquer homem, não foi homem que se posicionou, não foi homem que levantou a mão para Cristo, não foi homem que se ouviu um apelo e se levantou, mas foi Deus, porque isso não vem de vós, é dom de Deus. O que não vem de vós é dom de Deus? Pela graça, a graça, sois salvos, a salvação, mediante a fé. Esses três elementos, graça, salvação e fé. Essas três coisas, diz o apóstolo Paulo, e isto não vem de vós, nem a graça provém de Deus, nem a salvação provém de Deus, e nem a fé, porque a fé provém de Deus, é o que o apóstolo Paulo diz aqui. E isso não vem de vós, é dom de Deus. E por quê? Para que ninguém se vanglorie, ninguém é merecedor, ninguém tem mérito algum, o mérito é integral de Cristo. É pelos méritos de Cristo que nós fomos salvos. Para quê? Verso 10. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para realização das boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. É como está na NVI. Na Almeida Revista Atualizada vai estar assim, porque somos feitura de Deus, criados em Cristo Jesus, para o cumprimento das boas obras, as quais ele preparou para todos nós de antemão, para que nela andássemos, não é? Então, de antemão. E o que é de antemão? Não quer dizer que foi antes de você se converter. O capítulo 1, dos versos de 3 a 14,
vai explicar o que é o antemão. O antemão é antes da fundação do mundo, antes que qualquer um de nós existisse, inclusive, não é? O universo e todas as coisas. Antes do Gênesis capítulo 1, verso 1, Deus preparou estas obras para mim e para você, para que nós nela andássemos. Então, voltando lá no capítulo 15, né? Melhor, desculpe, no capítulo 5, ele diz lá, não é? No verso 17, portanto, não sejam insensatos, mas compreendam qual é a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor, capítulo 2, verso 10, para que nós andemos nessas boas obras que o Senhor, de antemão, preparou para nós, para que nela andássemos. E essas boas obras, ele descreve em todo aí o contexto do capítulo 4 e o 5, que envolve um padrão de comportamento, que envolve, como ele vai dizer ali, não é? Nos versos 29, capítulo 4, verso 29, tem muito ali, só estou citando alguns. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas aquilo que for útil para a edificação dos outros, conforme a necessidade, e para que se conceda graça aos que ouvem. Então, ele trata de aspectos ali que determinam exatamente o que é essa boa obra ou a vontade do Senhor, não é? Em todo o contexto da epístola. E aí no verso 18, voltando lá no 5, não é? No verso 18, ele continua dizendo, não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. E esse verso 18 é bastante interessante, porque ele é bem utilizado, não é? Em contexto pentecostal principalmente, é muito utilizado, e ele vem com frequência associado a uma questão que é manifestação de dom espiritual, principalmente. E em especial para o pentecostal, acho que é o de longe mais, conhecido, é o dom de línguas, né? Ou, como se diz de maneira teologicamente inadequada, mas é como se conhece, o famoso batismo no Espírito Santo. E aí, esse é o ponto, né? Que é bem enfatizado o verso 18, e de maneira que parece não fazer aí o encadeamento correto das coisas. Obviamente que quem está cheio do Espírito manifesta dons espirituais, mas será que é isto que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Não parece ser, não é? Nós vamos entender um pouco mais sobre isso. Então, no verso 18, ele diz, e não se embriaguem com vinho. Por que ele diz não se embriaguem com vinho? Quem se embriaga com vinho? O insensato. Mas enchei-vos do Espírito. Quem se enche do Espírito? O sábio. O insensato está lá, enchendo a cara lá com vinho. Mas o sábio, ele se preenche, não é? Ele enche-se com o Espírito. Então, o verso 18, ele está trazendo exatamente a continuidade do que é a vontade do Senhor. A vontade do Senhor é que eu ande nas boas obras que Ele preparou para mim. E para que eu ande nas boas obras, sozinho eu não ando. Eu preciso do Espírito. É pelo Espírito que eu sou convencido do pecado. É pelo Espírito que eu consigo discernir qual é a vontade de Deus. É tudo obra e fruto do Espírito. Amém? Então, nesse sentido, ele diz, não vai se embriagar com vinho, como faz o insensato, como faz o filho da desobediência. Não vai se encher com as coisas do mundo, não é vinho só o aspecto da bebida alcoólica, mas é o se moldar, né, tomar forma das coisas que o mundo, no seu pensamento, nas suas vontades, que o mundo oferece. Não se embriague com vinho, mas encha-se do Espírito. E, obviamente, aqui é uma referência ao Espírito Santo, não é? E não necessariamente a manifestação espiritual. Obviamente que, como fim, a gente tem a manifestação dos dons, não é? Espirituais, mas não é o caso aqui. Então, vamos lá, vamos continuar aqui a questão. Acerca do encher-se do Espírito, aí vem a grande pergunta. Ora, como é que eu me encho do Espírito? Eu já ouvi muitas pessoas dizendo por aí, não é? Por exemplo, que uma das maneiras de se encher do Espírito é esvaziar-se de si mesmo, porque quando eu me esvazio, eu sou, não é, agora vazio e tem espaço para ser preenchido, não é, com o Espírito. O raciocínio, não é, aponta algumas coisas que são importantes para determinados momentos da vida. O que eu quero dizer com isso?
também não parece ser isso que o apóstolo Paulo está ensinando. Mas o racional, não é razoável. Ora, esvaziar-se de si mesmo é abandonar o velho homem e buscar aquilo que vem do alto, ou seja, buscar, não é, as coisas que são pertinentes ao filho da luz. Ok, o racional está perfeito. A grande questão aqui, e por isso parece não ser essa a sugestão, é que o homem, se deixado sozinho, a sua inclinação não é o espírito, a sua inclinação não é Deus, tampouco a sua vontade. O homem deixado sozinho, não é todos nós aqui, viu? Não estou falando daquele homem lá do outro lado do mundo, na China, mas estou falando de mim e de você. Se a gente ficar sozinho, não é? Se não for o Espírito sobre mim e sobre você, obra de Deus, eu estou aqui a me referir, a nossa inclinação natural, a gente já conhece. Você se conhece muito bem, sabe o seu pensamento de hoje, talvez alguns minutos atrás. Alguma coisa que você não deveria, mas foi a tua inclinação. E tempos depois, ou instantaneamente depois, não sei, né, o Espírito mostrou a você que esse não é um comportamento adequado para nenhum de nós. Não é verdade? Então, essa é a inclinação do homem, a natural, não é? A sua carne, ela vai para a corrupção. Não tem outra coisa, ela é atraída, porque é nisso que ela subsiste, porque ela está debaixo de um julgamento, de um juízo, e ela está debaixo, não é, da consequência do pecado. Então, essa é a inclinação. A gente só vai para Deus através do Espírito, e é por isso que ele diz que pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, porque a gente não tem inclinação natural para isso. Não vai, não vai. É porque Deus chamou pelo nome, a sua voz ecoou da eternidade lá no meio daquele monte de gente morta, não é? E nós escutamos o nosso nome. Deus nos chamou e nós nos levantamos para Cristo. Não é? A palavra de Deus veio, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Cristo, e quando nós ouvimos, isso despertou dentro de nós. Isso é obra de Deus, não é obra do homem, isso não vem da carne, jamais viria, não é? Então agora ele diz que nós não devemos nos embriagar com vinho, porque leva à libertinagem, é corrupção. Toda obra do mundo produz corrupção, da carne, melhor dizendo. Mas nós devemos nos encher do Espírito. Então, o racional de que me encher do Espírito é esvaziar-se de mim mesmo, esvaziar-me de mim mesmo, e me encher do Espírito, é razoável, porque eu vou abandonar, eu tenho que ter esse esforço de abandonar as coisas do mundo e buscar aquilo que vem de Deus. Não é? Mas por que não é ainda aquilo que representa? Porque Paulo está tratando de algo que não vem de nenhum dos meus esforços, mas Paulo está falando de coisas que são produzidas pelo Senhor. Toda a epístola está falando da obra do Senhor na vida daquele que estava morto. E o produto que ele fica não é por obra do Espírito. Ele já não é mais filho da desobediência, agora é filho da luz. Ele já não é mais na inclinação da natural da carne, mas pelo Espírito ele discerne aquilo que é espiritual, e assim por diante. Então, do que é que Paulo está falando quando ele diz enchei-vos do Espírito? Nós entendemos, não é, através aí das comparações das epístolas, que a epístola aos Colossenses é uma espécie de epístola irmã de Efésios. Em que sentido? Ele é muito parecida no seu conteúdo com aquilo que está em Efésios. É mais ou menos como se Paulo tivesse resumido Efésios em Colossenses, ou a partir de Colossenses, escrito em mais detalhes Efésios, enfim, há uma relação entre essas epístolas pela semelhança do seu conteúdo. E quando nós vamos lá para Colossenses, portanto, a partir dali a gente tem mais detalhes do que o apóstolo Paulo está tratando ali em Efésios. Quando nós olhamos ali o capítulo 3, não é? Se você olhar a epístola aos Colossenses, você vai encontrar semelhanças, não é, que nós temos aí entre uma e outra, não é? Elas são consideradas irmãs por esse sentido. No capítulo 3, o apóstolo Paulo ele começa a dar uma série de descrições, não é, para o viver de uma pessoa, não é, no novo caminho que ela tem, nesse chamado que ela recebeu. Então, é bem em linha com que Efésios, a partir do capítulo 4, trata. Ele fala aqui sobre mentira, ele fala que as coisas do passado já não tem mais, não é? Olha, por exemplo, ali o verso 12, para você entender. Portanto, como povo escolhido de Deus,
santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns com os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Qual que é a mensagem que ele está dando aqui? Que a gente deve ser, não é, imbuído de humildade, mansidão, bondade, praticar o perdão, olhando para quem? Para a nossa referência, que é Cristo. Voltando lá em Efésios, no final do capítulo 4, olha só o que é que ele diz, não é? No verso 31. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. Verso 32. Sejam bondosos, compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. E aí o verso 1 do capítulo 5. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Então, note a semelhança. Então, o momento de Colossenses aqui no capítulo 3 é o momento que ele está ali em Efésios, onde nós estamos estudando. E quando avançamos, não é? Ele continua dizendo lá que nós devemos ser agradecidos, no verso 15, não é? A paz de Cristo é, então, por árbitro do nosso coração. Aí vem o verso 16. E o verso 16 é exatamente a referência que o apóstolo Paulo faz, é a conexão, onde ele diz para não nos embriagarmos com vinho, mas nos enchermos do Espírito. Então, aqui o verso 16, ele diz o que é encher-se do Espírito. E aí ele diz lá no verso 16, habite ricamente em vocês. Não que eu saiba. A Ellen está dizendo que para ela não está, e ela está conectada na mesma rede aqui na cozinha. Mas, enfim, dando sequência aqui, não é? A correlação do verso 18 do capítulo 5 de Efésios está aqui no verso 16 do capítulo 3, onde o apóstolo Paulo vai dizer aqui, habite ricamente a palavra de Cristo em vocês, não é? Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Então, o que é encher-se do Espírito? Encher-se do Espírito, segundo a correlação bíblica entre as epístolas, não é, que são semelhantes no seu conteúdo, é exatamente o que está no verso 16. Habitem em vocês ricamente a palavra de Cristo. Então, o que é encher-se do Espírito, meu irmão? É aprofundar-se no conhecimento acerca das Escrituras, a tal ponto que isto, não é como diz o Senhor Jesus, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E nós somos, então, transformados, não mais à forma do mundo, como vai dizer o apóstolo Paulo em Romanos, no capítulo 12, não é? No versículo 2, mas agora transformados na mente. E como que a gente é transformado na mente? A gente toma um choque, bate a cabeça, acontece... Não, mas há uma renovação do entendimento, através do quê? Do conhecimento, e não do conhecimento de doutrina de homens, e não do conhecimento de uso e costume de religiões, mas habite em vós ricamente a palavra de Cristo. Porque o habitar da palavra de Cristo, o conhecimento do Evangelho, o conhecimento das Escrituras, o conhecimento das promessas, o conhecimento das verdades bíblicas de que nós não somos daqui, estamos indo para a nossa pátria celestial, que nós temos em Cristo, não é? O nosso sumo sacerdote, que nós podemos chegar ao trono da graça
porque Cristo venceu por nós na cruz. O conhecimento de todas essas coisas renova a nossa mente, fazendo com que nós não sejamos moldados segundo o mundo, mas moldados segundo a palavra. Por isso ele diz para que nós não nos embriaguemos com vinho, para não tomar forma e não buscar aquilo que dá prazer no mundo, mas que através dessa abundância da palavra, e não é qualquer palavra, é a palavra de Cristo, são as Sagradas Escrituras, não é? E a partir dali, o compartilhamento. Ensinem, aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e aí vem o manifestar, não é? Do Espírito. Por isso, o encher-se do Espírito. Porque há agora a movimentação da adoração. A adoração se manifesta, porque a palavra, ela traz vida, não é? Então, vem cânticos de salmos, de hinos, cânticos espirituais, e tudo isso com muita gratidão no coração. E a gratidão vem da onde? Do conhecimento que você ganhou alguma coisa, não é? De que alguém fez algo por você. Então, diante da exposição da palavra, não é? E não do pensamento de denominações, mas da exposição da palavra, isso vem a compreensão, a partir dali vem a gratidão, e a gratidão transborda em cânticos de salmos, hinos, cânticos espirituais, a manifestação do Espírito. Então, vem a manifestação espiritual, seja em dons, porque Deus distribui. Nós vimos isso agora há pouco, né, no capítulo 4. Deus distribui os seus dons a todos, segundo a sua vontade. Então, para uns, ele deu o dom, não é, da palavra, como nós já vimos, seja ela em qualquer das manifestações, seja no dom ali da pregação, do mestre, enfim, o dom da palavra. Ele também dá o dom da paciência, como nós vimos no domingo, falando sobre aquelas mulheres que acompanhavam Jesus, não é? Que é o dom da mordomia, do serviço, não é? E do serviço não só com atividades, mas também com os seus bens, com as suas propriedades, com aquilo que Deus lhe tem abençoado. Então vem a manifestação, não é, dos dons espirituais, e por isso, em habitando ricamente a palavra de Cristo nas pessoas, não é? Essa é a ação natural. Essas pessoas vivem como sábios e não como insensatos. Elas buscam aquilo que é do alto. Então, o encher-se do Espírito faz sentido pensar em esvaziar-se de si mesmo e em buscar em Cristo. Basicamente, isso é o que nós chamamos de jejum, não é? É deixar as coisas da carne, é mortificar a carne para buscar aquilo que é do alto, buscar aquilo que é espiritual, o alimento que vem de Deus, e não aquilo que a carne sente prazer, mas aquilo que no Espírito vivifica. Então, essas coisas todas fazem sentido, mas elas estão apontando para algo. E isso é temerário nos dias de hoje. Nossa igreja tem, vou chutar aqui, 60, 70 irmãos, não é, que congregam, entre aqueles que têm dificuldades de se manter com uma frequência nos cultos. Nós estamos em pouco mais de 6 pessoas aqui, somos 6, né? Que tem, às vezes tem gente acompanhando aqui, não é? E cadê os demais irmãos? Vai a uma escola, ou melhor, vá a uma escola bíblica dominical, essas que, né, dos crentes de verdade mesmo, né, que a gente inclusive vai reativar na igreja, que começa às 6 horas da manhã. Na escola dominical começa às 11 horas da manhã, isso aí já é outra coisa. É crente Nutella. Mas o raiz mesmo, 6 horas da manhã está lá na igreja, lá. Passa na frente da igreja e vai ver quantas pessoas tem, né? Olha, eu já andei por muitas comunidades, né, com ações missionárias, com uma série de coisas que Deus já me permitiu percorrer, e eu tenho uma constatação triste. Não muito mais do que 10% da comunidade participam dos estudos, né? Agora chama a igreja para uma festividade. Eita glória! Acabou, não tem espaço para ninguém, o busão está lotado, tem que arrumar outro carro, é crente que você nem sabia que existia, que aparece e tudo mais, o quê? Vai no culto da libertação, culto da prosperidade, aleluia. Nossa, troco, sai abarrotando, sai crente até pelo portão dos fundos da igreja, né? Isso aí. Por isso, o encher-vos do Espírito não é ficar lá, não é sem nenhuma comentário pejorativo, mas ficar lá pulando, dançando e fazendo uma série de coisas, mas basicamente, encher-se do Espírito é ter o profundo conhecimento acerca de Cristo,
Meu irmão, eu dizia para os meus filhos essa semana, estudar é muito importante, óbvio, né? Se não estudar, vai ter dificuldade depois para entender muita coisa, inclusive até para achar emprego. Então, estudar em português, muito importante. Matemática, vige, senão você não vai conseguir nem jogar no bicho se não estudar matemática. Tem irmão que joga no bicho aí? Opa, peguei agora, hein? Deus me livre. Mas, enfim, estudar as ciências, não é? São importantes, todas elas. Toda manifestação de sabedoria aí humana são importantes. Amém. Agora, tem algo que seja mais importante do que conhecer aquele que é o Criador de todas as coisas, aquele que te formou, conhecer aquele que, inclusive, preparou o futuro para todos aqueles que estão em Cristo, conhecer como é que há de ser a vida, e não só no porvir, mas principalmente como Ele, que nos formou e nos trouxe para um bom propósito, como Ele espera que eu e você, todos nós, irmãos em Cristo, vivamos e tenhamos a nossa vida, como deve ser o proceder da igreja. Será que isso tudo também não tem relevância? Eu diria a você que tem relevância maior do que todas as outras coisas. O que adianta aquele homem que tinha, não é, um grande conhecimento, um grande cientista e que tinha, infelizmente, uma patologia tão grave que deixou ele numa cadeira de rodas todo, não é, retorcido e se comunicava por meio de aparelhos, não é, o Stephen Hopkins, eu esqueci o nome dele, todo aquele conhecimento que ele tinha, inclusive fez uma aposta, não é, sobre uma partícula de Deus, ele pagou $100, eu acho, se descobrisse a tal da partícula de Deus e foi encontrada, não é? Uma pessoa, não é, um ateu declarado e tudo mais, que adianta toda aquela sabedoria? Porque quando ele fechou os olhos aqui, ele abriu diante do trono branco do Senhor, e aquele que não está em Cristo, meu irmão, a gente já conhece o destino. Portanto, que relevância tem as coisas efêmeras diante da eternidade e diante da glória e majestade do Senhor? Então, isso é muito temerário hoje, por isso esse versículo é tão importante. Fala de manifestação espiritual, é claro, porque é fruto daquele que conhece a palavra, mas não é por aí essa festa e abundância de dons que às vezes até nem tem, mas é uma tentativa de manifestar que tem. Mas é aquele povo que fala em muitas línguas, mas não conhece, não é, um versículo, não tem a visão holística bíblica, não consegue encadear as questões bíblicas, não consegue desenvolver um racional, não é? Não consegue explicar o motivo da sua fé para quem pergunta. Isso é temerário, irmão. O crente de hoje, não é, está vivendo um tipo de evangelho que ora é aspirina, ora é de entretenimento, é o evangelho Netflix, né, que você vai lá para se divertir, e vai na igreja porque tem alguma coisa interessante. Deixou de ser interessante, aquela igreja já deixou de ser interessante para ele também. Então, note, meu irmão, que o fato aqui, há uma necessidade de um aprofundamento, não é? Para conhecer com profundidade aquele que é o nosso Senhor e Salvador, não é? E aí nós vamos entendendo através do contexto, não é? Voltando ali no capítulo 1 dessa mesma epístola, olha só o que ele diz no versículo 17. Essa é a oração que o apóstolo Paulo faz no início da epístola, não é? Ele diz assim: peço, verso 17 do capítulo 1, peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, dê a vocês espírito de sabedoria e revelação. Porque a palavra de Deus, meu irmão, ela é discernida espiritualmente. Ela não é no teu racional, mas é no espírito. Para quê? No pleno conhecimento dele, no pleno conhecimento dele. Então, este pleno conhecimento e essa expressão, não é que nós devemos conhecê-lo, não é, na plenitude, o apóstolo Paulo usa em outro momento aqui na epístola. Portanto, o verso 18 do capítulo 5 está se referindo, então, a este conhecimento aprofundado, enraizado de quem é nosso Senhor. Por isso ele começa desde o início, na epístola, não é, no verso 3 do capítulo 1, dizendo: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Agora, o que é isso? Conhece quem estuda. Por isso ele dedica os próximos versículos a decompilar, não é?
versículo tão importante aí para o nosso entendimento. Então, verso 18 do capítulo 5, não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Note a maneira como o apóstolo Paulo diz, né? Deixem-se encher, né? Não é uma ação que é proveniente do homem, mas é uma ação do Senhor. Então, quanto mais, é igual a epístola aos Hebreus, não é? Chega um momento da epístola que o autor, alguns acham que é o apóstolo Paulo, outros vão dizer que pode ser uma mulher que tem escrito, não importa, mas há um momento em que o autor, ele diz, não é? Na verdade, ele dá uma chacoalhada nos leitores, dizendo, meu, vocês se tornaram muito lentos no entendimento. Era para eu estar falando de coisas muito diferentes, maiores aqui, mas eu estou tendo que voltar aos fundamentos, né? Vocês são infantis, estão tendo que se alimentar de leite em vez de alimento sólido, não é? Então, é esta a preocupação que o apóstolo Paulo está trazendo aqui quando ele diz: deixem-se encher pelo Espírito. E olha a continuidade no verso 19: falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Verso 20. Dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Você notou alguma semelhança com o Colossenses que nós lemos? Ora, depois de falar que a gente deve habitar em nós ricamente a vontade, ou melhor, a palavra de Cristo, ele diz que a gente deve, não é, aconselhar uns aos outros, ensinar, cantando hinos, não é, espirituais, é a mesma coisa. Portanto, o sentido é exatamente o que está lá em 3,16 de Colossenses, não é? Este é uma curiosidade, é uma semelhança. Os 3,16 aí dos livros do Novo Testamento são curiosos porque eles trazem informações, não é, muito, são versículos muito fortes, como João 3,16, que todo mundo conhece de cor e salteado, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, os 3,16 é uma semelhança aí que é bem interessante. E Colossenses 3,16 traz exatamente o sentido do que é encher-se do Espírito. Portanto, no verso 19, na continuidade, ele diz que o transbordar do Espírito não é ali a libertinagem, porque o transbordar do vinho é a libertinagem, mas o transbordar do Espírito, ou seja, embriagar-se do Espírito, encher-se do Espírito, faz com que a gente, não é, fale em uns para com os outros com salmos, ou seja, palavras que louvam ao Senhor através de hinos, cânticos espirituais, e aqui vem a manifestação do dom, é cântico espiritual, é Deus dando cântico para mim e para você. Eu estava com um irmão aí essa semana passada, e ele disse para mim, pastor, eu estava orando há tanto tempo pedindo a Deus, me dê um hino, Senhor, me dê uma letra, eu quero compor uma música para eu louvar com os meus irmãos na igreja, para que todos nós cantemos juntos, louvemos ao Senhor e tal, e quando ele falou comigo, ele falou, pastor, eu queria que você ouvisse que nós vamos gravar. E Deus honrou, e Deus deu a ele, são os cânticos espirituais, irmãos. E que linda a música que Deus deu àquele irmão. Né? Numa oportunidade nós vamos conhecê-lo, porque ele vai gravar. E é maravilhosa a letra, não é a sonoridade, toda a roupa que ele deu àquela música que Deus revelou a ele. Tremendo. Então vem aí a manifestação espiritual, irmãos, os cânticos espirituais, cantando e louvando de coração, não é aquela coisa forçada, né, que o cara tá lá na igreja e fala, meu, se eu não levantar a mão, todo mundo vai achar que eu não sou crente. Todo mundo com a mão em pé, eu tenho que levantar a mão. Aí ele lembra que ele não passou desodorante, ele fala, eu vou levantar a mão assim, né? Senão... Mas não é aquela coisa forçada, mas é o Espírito, não é, transbordando na vida. É natural da pessoa, porque ele está cheio do Espírito, não é? Então é de coração. E no verso 20, o fruto de tudo isso é um coração agradecido, não é? Dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E o que é dar graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas em nome do Senhor Jesus Cristo? Vamos voltar lá para Colossenses, meu irmão, que aí você vai entender. Colossenses, lá no capítulo 3. Depois de dizer
no final do verso 16, não é? Com gratidão a Deus em seu coração, ele diz no verso 17, e tudo o que fizer, tudo é tudo, irmão. Não importa se você está indo comprar pão, não importa se você está indo pegar o ônibus, não importa se você está indo deitar para dormir, tudo o que fizer, seja em palavras, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele, do Senhor Jesus, graças a Deus Pai. Ou seja, vivendo em conformidade com o chamado que Deus te deu, capítulo 4, verso 1, não é? Você dá graças a Deus Pai por meio de Jesus. Não entendi, pastor? Explica de novo. Eu vou falar para você. Vai ficar bem fácil de entender. Os meus irmãos que já me conhecem há um bom tempo sabem o quanto eu sou fã do Corinthians, né? Credo. Quero ver longe essa coisa, né? E que Deus mande um raio, aleluia, para iluminar a mente, irmão. Não é para fulminar, não, é para iluminar a mente. Né? Então, se eu chamasse aqui, eu acho que eu já dei esse exemplo. Se eu chamasse a minha irmã Cláudia, lá de Cajubi, falasse, Cláudia, minha irmã, saia da tua tenda, da tua parentela, e venha para São Paulo, mulher, e vai lá que eu fui chamado para pregar na igreja, mas eu não vou poder ir, aí a Cláudia, você prega no meu lugar, não é? Ela foi em meu nome pregar, porque quem foi chamado fui eu, mas eu não fui. Então eu chamei a Cláudia e ela está indo me representar, está indo em meu nome. Se a Cláudia chegasse lá na igreja e começasse a pregar, e no meio da pregação ela começasse a falar do Corinthians, mas de um modo bom, dizendo que o Corinthians é a oitava maravilha do mundo, ela está me representando, mas nem aqui, nem na Conchinchina. Então, o que é em nome do Senhor Jesus? E tudo que fizerdes em palavra ou em ação, façam em nome do Senhor. Não é dizer, eu vou fazer isso em nome de Jesus. Eu vou não sei o que usar o nome de Jesus. Não. Em nome quer dizer representando o Senhor Jesus. Quer dizer, sendo de acordo com Jesus. Então, quem vive como filho da luz, esse vive em nome de Jesus, porque representa a palavra de Cristo. Agora, aquele que pratica as obras da carne, este não representa, não é em nome de Jesus. Então, quando ele faz qualquer coisa, seja em palavra ou seja em ação, que é como vestido do velho homem, ele não está fazendo isso em nome de Jesus, então não está dando graças ao Deus Pai. Então, em nome de Jesus significa representando, porque nós somos embaixadores. Nós somos apóstolos, enviados por Deus para essa comissão, a grande comissão, a boa obra. Então, o que é que o apóstolo Paulo está dizendo? Verso 17. Tudo o que você fizer, você está indo comprar pão, você está indo deitar, você está indo trabalhar, você está numa festa, tudo o que você fizer, tudo. E aqui, meu irmão, abstenha aquele pensamento de crente que, inclusive, desde a reforma protestante já foi abolido, esse negócio de vida secular. Né? Não existe secularidade mais. Porque isso existia no tempo antes da reforma. O que era a vida secular? Ou você era um clérigo, ou você tinha uma vida secular. Ou você era da igreja, ou você era uma pessoa comum no mundo. A reforma protestante acabou com isso, meu irmão. Não tem mais vida secular. Você não tem duas vidas, você tem uma só, em Cristo. Então, você é crente agora, depois, aonde você estiver. Portanto, o verso 17 está lembrando você que não tem duas vidas, você não tem duas caras, não tem nada, você é um em Cristo. Que tudo o que você fizer, preste bastante atenção, porque tudo é tudo, né? Porque se fosse algumas coisas, ele diria, algumas coisas que você fizer. Mas ele traz tudo o que você fizer, seja em palavra, seja em ação, ou seja, pronunciando alguma coisa ou em silêncio, que ninguém está vendo, ou que todo mundo está vendo, faça em nome do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, de novo, não está ensinando você a, antes de fazer qualquer coisa, dizer em nome de Jesus, e faz. Não. Ele está dizendo para fazer, não é? Segundo aquilo que é a palavra de Cristo. Porque quando assim a gente o faz, nós damos, por meio de Cristo, graças a Deus Pai. E aí, voltando lá para o nosso capítulo 5, agora que a gente entendeu,
Olha o verso 17 agora. Parece que dá mais luz, não é? Quando a gente aprofunda aí. O que ele traz ali? Portanto, não seja insensato, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor é que habite ricamente em você a palavra de Cristo. Ou seja, cheio do Espírito, para que você transborde espiritualmente, não na libertinagem, mas cantando hinos, glorificando a Deus, ensinando, aconselhando, porque assim, tudo que você fizer, andando em Cristo, cheio da palavra de Cristo, tudo que você fizer, por onde você for, você vai estar em nome de Jesus, porque você vai fazer aquilo que o Espírito te direciona. Você não vive na carne, não é? Mas vive segundo o Espírito. E como diz o apóstolo Paulo em Gálatas, no capítulo 5, ao andar no Espírito, a gente não atende às demandas da carne. Então, é assim que a gente dá graças. Por isso, o verso 20 do capítulo 5. Dando graças constantemente. Não é você toda hora dizendo graças a Deus, graças a Deus. Mas é na sua atitude, ser uma atitude coerente com o teu chamado, segundo aquilo que você aprendeu de Cristo. E em assim fazendo, você está dando graças por meio de Cristo ao Deus Pai. Verso 20. Dando graças constantemente a Deus, Pai, por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí vem o verso 21. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Não é? Então, agora, esse desfecho do verso 21 traz toda essa questão, não só da vida do indivíduo, mas a vida em comunidade. Porque agora, não é? Agindo dessa maneira, eu vou aconselhar os irmãos, eu vou perdoar como Cristo me perdoou, não é? Porque ricamente a palavra está superabundando em mim como na graça, não é? Eu estou agora com a minha visão, não como o mundo diz, que eu tenho que ser olho por olho, dente por dente, não é? Mas agora é no amor, habitando ricamente a palavra, não é? Então, nisso tudo vai fazer com que eu consiga viver, não é? Em sujeição, ou seja, eu me sujeito aos meus irmãos e os meus irmãos se sujeitam a mim, ou seja, um servindo ao outro, se sujeitando. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu não vou ter uma postura arrogante de achar que eu conheço mais, que eu sei mais, que eu tenho mais poder, que eu domino, que eu isso, aquilo e tudo mais. Mas não. Agora, ricamente, a palavra habitando em mim, a minha mente foi renovada. Romanos 12, 2, não é? E agora eu estou tomando forma não do mundo, mas a forma de Cristo. E agora vem a compreensão de que eu não vim para ser servido, mas como mestre, eu vim para servir. Então, assim, a gente vai se sujeitando, né? Porque a coisa mais difícil que tem é os irmãos ali, porque, sei lá, um não estava num bom dia, pisou no tomate, pronto. O outro, é como muitas igrejas. Eu já ouvi isso, parece piada ou chavão, mas eu já ouvi isso. O pastor passou por mim e não me cumprimentou. Mas, meu irmão, às vezes eu não vi, eu estava dormindo, eu estava olhando para cima, sei lá. Né? Do mesmo jeito que eu passei e não cumprimentei, você também passou por mim e não me cumprimentou. Ué. Então, se eu esqueci, ou se eu não vi, se eu falhei, né, eu poderia ter vindo também. Agora, por conta disso, isso é para algumas pessoas motivo suficiente para não, chega, relações cortadas, não quero mais. E assim vai. Então, a consciência, né, da necessidade do perdão, porque nós fomos perdoados em Cristo e não tinha nenhum merecimento, faz com que a gente perceba que essas coisas, não é? A gente deve, então, perdoar, manifestar bondade, manifestar a humildade, não é? E assim sermos transformados a cada dia à imagem do Senhor. Então, de 15 a 21, o apóstolo Paulo dá as orientações agora de um convívio, não é? Com base em tudo isso, um convívio social e em comunidade, por isso sujeitando uns aos outros, cantando hinos entre os irmãos, nos alegrando, e como ele diz lá em Colossenses, no capítulo 3, verso 16, né, aconselhando uns aos outros na palavra, ensinando uns aos outros, né, na palavra. Aquilo que Deus ministrou ao teu coração, compartilhar com os irmãos, isso é viver em comunidade e em nome de Jesus, né, segundo o que diz aqui a palavra. Daqui para frente, meus irmãos, nós vamos encontrando aí os versos 22 até o 33, um direcionamento agora
não é para o marido, para a esposa, depois ele vai tratar do pai com o filho, filho com o pai, depois ele vai falar com o senhor e o servo no sentido do empregador e o empregado, não é? O patrão e aquele trabalhador. Nessas outras relações, agora, ele nos ensina a viver. E por que ele está tratando de tudo isso? Por que ele está me ensinando a viver em comunidade? Por que ele está me ensinando a viver como um casal, eu e a minha esposa comigo? Por que ele está me ensinando a viver com meus filhos? Por que ele está tratando disso? Volta lá no capítulo 4, não é? Verso 2, e você vai encontrar a resposta para esta sua dúvida, se é que você a tinha. E se não tinha, eu te explico do mesmo jeito. No capítulo 4, no verso 2, olha o que ele diz: sejam completamente humildes, dóceis, pacientes, suportando uns aos outros em amor. Nossa, é a repetição do que ele acabou de dizer, né? Parece ser um fechamento, parece que ele abriu, como um quadro, tem a moldura, né? Ele está fechando lá no final que nós estávamos lendo. Mas olha lá, façam verso 3, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então, por que ele está me ensinando como é que eu tenho que interagir com os meus irmãos? Porque só através da palavra de Cristo eu sou transformado para manter a unidade do Espírito, porque eu não consigo. Eu vou fazer todo o esforço, mas sozinho eu não consigo. Mas sendo renovado no meu entendimento, habitando ricamente em mim a palavra de Cristo, sendo manifestados os dons espirituais, por Cristo agora é possível que se mantenha a unidade que o Espírito promove, não é? Então ele diz no verso 3, façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Por quê? E aí dos versos 4 até o 6, ele diz o que é essa unidade. Há um só corpo, um só Espírito, uma única esperança para a qual todos nós fomos chamados, é uma só, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Isso é muito importante de entender. Um só Deus, porque esse batismo não é só o batismo da água que ele está falando. Um só Deus e Pai de todos. Então nós somos todos iguais, filhos do mesmo Pai, temos a mesma fé, somos do mesmo corpo, é tudo uma coisa só. E esse Pai, não é que é único, é sobre todos, por meio de todos e em todos. Por isso agora ele nos ensina, como igreja, a viver, não é? No reflexo dessa manifestação da multiforme sabedoria de Deus que é apresentada para o mundo e para todos os seres celestiais, né? Então nós vamos ficando por aqui hoje. Semana que vem nós vamos entrar na parte do casamento, né? Das relações conjugais. Aí rola umas faíscas aí, né? Marido e mulher, pá. E aí nós vamos, né? Já vem com aquele protetor igual lutador de boxe. É nada, é glória a Deus, palavra que edifica, né? E assim vai, nós vamos entendendo as relações e estamos partindo aí para o caminhar final aí dessa epístola, né? Amém, meus irmãos?